Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu, nesses últimos tempos, tenho feito vários Ana Responde, porque perguntas chegam o tempo todo, já abri algumas caixinhas, alguns espaços nas redes sociais, aí chegam pelos comentários também, a gente vai selecionando alguns, e hoje decidi gravar mais uma vez um Ana Responde para compartilhar com vocês as coisas que eu acho que eu sei, o que são as verdades reais, desmistificar alguns pontos e abrir meu coração para vocês de novo. Vamos à primeira pergunta. Como você faz para conciliar os trabalhos dentro e fora da TV? É difícil. Nossa, gente, conciliar trabalho com tudo. Não só televisão, mas a televisão digital, a marca, o mundo corporativo hoje, a administração, o mundo financeiro, maternidade. Nossa, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Tem obra, gente, a preparação para casamento, você não está entendendo que dá trabalho isso para fazer. A verdade é que eu consigo, porque eu sigo à risca a minha agenda. Eu sou extremamente, alguns diriam antigamente Caxias, mas eu sou muito organizada quando o assunto é agenda. No mesmo dia eu consigo fazer uma série de coisas, eu sou muito organizada quanto a isso. Eu sou a primeira da casa a acordar, eu acordo 15 para 6, 5h30, 15 para 6 todo dia. Todos os dias, só quando eu vou treinar que eu acordo um pouquinho mais cedo. Porque eu gosto de preparar o café da manhã para o meu filho. Esse ano eu consegui voltar a fazer isso de novo, então para mim isso é fundamental. Sou eu quem levo ele para a escola todos os dias. Eu só não vou buscar porque eu nunca sei como meu dia vai acabar. Mas o jantar a gente tem em casa também para estar junto sempre. Então essas coisas eu não abro mão. Depois, programa Hoje em Dia, praticamente todos os dias eu tô lá ao vivo, se eu não tô ao vivo eu tô gravando, eu tenho o quadro SOS Mãe e também tem um quadro que a gente vai começar agora a segunda temporada, que eu tô muito feliz, que é o Duelo Fashion, que eu faço junto com a Tice, e tem outros projetos que a gente vai começar agora na televisão, que eu tô louca para contar para vocês, gente, tem novidade, mas eu não posso falar ainda, não posso dar spoiler, mas tem a ver com televisão, que muito em breve eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Então, assim, seguir à risca a agenda, seguir aquilo que está organizado, acordado, agendado, eu não mudo, só por motivo de força maior. Aí tem um avião passando aqui e que vai interromper a minha gravação. Ainda falando de televisão, se puder reviver qualquer momento do Hoje em Dia, qual seria? Caramba, que pergunta boa essa, hein? Sabe que desde que eu comecei a namorar com o Edu, a gente ficou relembrando de uma série de momentos que a gente teve junto lá no programa, junto com o Brito, e que foram emblemáticos pra gente, porque a gente lembrou da nossa estreia, o quanto a gente estava nervoso naquele dia. Depois a gente lembrou da primeira vez que a gente bateu o primeiro lugar nas manhãs da Record. Nossa, sabe quando você tem aquela saudade de dias importantes que mudaram a nossa história? Então, assim, a primeira formação me dá muita saudade, porque foi muito importante na nossa vida. Pelo menos a minha vida foi assim, extremamente importante, e o Edu fala o mesmo. Eu queria muito poder ter esse reencontro com o Brito. A gente já falou isso várias vezes em roda de amigos, aqui pelas redes sociais, e estou falando aqui também pelo YouTube. Eu sei que o Brito tem um canal no YouTube que ele faz crônicas e faz comentários sobre várias situações que vêm acontecendo. Aliás, o Brito é um cara que tem um ponto de vista muito interessante, vale a pena sim ouvi-lo, de quem eu tenho muita saudade. E eu queria muito poder ter de volta algumas coisas que a gente tinha lá atrás. Eu sei que não vai ser igual, porque a gente já mudou, a gente envelheceu, tem tanta coisa que aconteceu, mas seria muito legal isso. Depois a formação com o César Filho, com a Tice e com a Renata, quando eu voltei para Hoje em Dia, também foi muito importante. Isso foi a partir de 2015, quando nós retomamos isso. Então nós vivemos muitas coisas incríveis dentro do nosso programa, algumas atrapalhadas, algumas boas risadas. E aí, o ano passado, o Zucatelli volta para o nosso time. O César ele volta para o SBT e o Zucatelli volta para o time, porque o Zucatelli já fez parte de outras formações do Hoje em Dia. Hoje em Dia tem 20 anos de história. A gente tem aí um timaço de apresentadores que passou pelo nosso programa. Então, assim, é difícil colocar um único momento que me dá saudade, mas são muitos. Olha que bonitinha essa daqui. Aninha, vem tomar um café aqui em casa para você esquecer as coisas ruins da vida. Amo você. Essa eu vou dar nome aos bois porque você, Érica, foi muito fofa. Minha amiga, obrigada pelo convite. Olha que uma hora dessas eu vou aceitar esse convite sim, viu? Porque eu adoro café. Botar o papo em dia é bom demais, ainda mais quando tem um convite para você esquecer das coisas ruins da vida. Mas a verdade
é que ao longo de toda a nossa vida a gente sempre vai ter coisa ruim, coisa difícil. Se alguém me falar que não tem nada de complicado na vida, não tem um probleminha, uma louça para lavar, um probleminha para ajustar, eu falo assim, olha, a pessoa é de sorte abençoada que realmente veio para essa terra para ter plenitude eterna. Mas eu não sou dessas. Mas ao mesmo tempo que eu tenho coisas difíceis, eu também tenho muita coisa boa. Então, o que eu faço cada vez mais é me apegar a isso. Me apegar àquilo que me faz feliz, me apegar ao meu filho, ao meu novo presente, ao meu marido, à minha enteada, à minha família, aos meus cachorros que estão comigo sempre, em todos os momentos. Tem o Joaquim aqui, a Fanny, que não me deixam mentir. Mas isso aqui é só um pedacinho da minha família de 4 e 3 patas. E também é o meu trabalho que eu amo tanto. Então, assim, eu prefiro buscar um equilíbrio de tudo, colocando na minha frente sempre coisas boas. Os problemas, eles existem, eu tenho que cuidar de todos eles. Se tem problema, tem solução, mas eu não vou jamais... Vocês jamais vão me ver aqui chorando por problema, vocês jamais vão me ver aqui reclamando disso, porque eu acho que eu não vim para essa terra para reclamar e para ser infeliz. Já que eu tenho coisa para resolver, vou resolver e vou buscar o melhor jeito para fazer isso. E vou sempre colocar as coisas boas pela frente. Então, vou falar o seguinte, o seu convite me fez me fez muito bem, porque é bom parar e refletir e reforçar isso que eu estou falando para mim mesma. Então aqui se vai uma sugestão para todas as pessoas, principalmente para todas as mulheres que às vezes enfrentam situações difíceis, falam assim, na minha vida as coisas não vão dar certo, eu só tenho momentos difíceis. Se eu te falar que esses momentos vão passar, acredite, pode parecer que não. Tem horas que você tem certeza absoluta que a sua vida acabou, que está tudo destruído. Mas na sequência, você põe seu joelho no chão, faz uma oração e levanta e vem com tudo. Vale a pena. Principalmente lutar pela felicidade. E não é ter a vida perfeita todo dia, não, tá? É você realmente olhar para as coisas boas e valorizar. A gente tem um sério defeito de sempre colocar como prioridade e como foco da nossa vida as coisas difíceis e ruins, os defeitos e os problemas. Isso está errado. A gente tem que colocar coisas boas, positivas e as nossas conquistas. Você comprou uma vela, vibre por essa vela. Que legal que você pode comprar. Você comprou a sua casa própria, que demais. Eu tô com uma dívida, beleza, como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Tive um problema, tomei uma rasteira de alguém, o que eu vou fazer para mudar essa história? É disso que a nossa vida é feita. E não ficar reclamando dos problemas. Então, beijo pra você, minha querida, e obrigada pelo café, que ainda não rolou, mas um dia vai rolar. Sempre te admirei, após a denúncia de abuso doméstico, ainda mais. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Passar por violência doméstica ninguém quer. Aliás, ninguém pede por isso. Se algum dia você escutar que aquela pessoa mereceu, porque infelizmente acontece isso também, ou ela provocou, ou o que será que ela fez? Lembre-se de que ninguém merece passar por nada disso. Ninguém merece ser humilhada, ninguém merece passar por dor física, dor de alma. Eu todos os dias busco coisas positivas para poder superar isso. Infelizmente, eu não vou conseguir esquecer, isso faz parte da minha história. Eu tive que pedir socorro para me livrar de coisas que eu tinha dentro da minha casa que eu não queria mais. Ainda não tive um desfecho disso tudo porque, infelizmente, existem tempos da justiça que não é o tempo que a gente gostaria, mas isso está chegando. E se por acaso você estiver passando por algo parecido com o que eu passei, ou até mais difícil, lembre-se de uma coisa, você não está sozinha e você tem que denunciar, sim. Eu falo disso sempre porque foi por conta de uma ligação para 190 que eu me libertei, que eu tive meu livramento. 190, 180, se você estiver na rua, esse sinal aqui, isso aqui pode salvar a tua vida. E se você estiver vendo uma mulher passar por alguma coisa assim, não deixa ela passar por isso sozinha. Ajuda, denuncia, é importante. Não só pela vida daquela mulher, mas também por conta dos filhos e por conta de uma família toda. É difícil passar por isso. E provavelmente essa pessoa que escreveu isso aqui para mim, com certeza deve estar passando por isso também. Quando eu vejo uma mulher me mandando mensagem sobre isso, ou me dando um abraço na rua, eu falo assim, você mudou minha vida, por sua causa eu tomei coragem, eu vejo que vale a
pena. Vale a pena enfrentar os medos. Vale muito a pena. Vamos lá, continuar essa pergunta difícil. Que Deus te proteja todos os dias. Você é luz. Que tudo se resolva e que você tenha paz. Oh, meu amor, obrigada. É bom ter essas mensagens aqui no meio. Tem perguntas, mas chegam também comentários bons aqui, mensagens boas assim. Muito, muito obrigada. Ai, gente, olha essa pergunta. Faz sentido? Vou botar a pergunta e depois eu vou responder. E vou falar a verdade, tá? 3 defeitos que o Edu tem. Cara, ele tem. Ele tem o defeito de ser muito legal, ele tem o defeito de ser muito lindo e ele tem o defeito de cozinhar muito bem. Tá respondido, né? Porque dá um ódio de tão legal, que é o número de amigos que esse cara tem. Fui fazer um aniversário surpresa pra ele outro dia, vocês não sabem o problema que eu arrumei. Porque, primeiro, eu não tinha o telefone de todo mundo. Segundo, eu não conheci a metade desses amigos. Porque tem amigo de infância, amigo do vôlei, amigo do banco, amigo da faculdade, amigo de quando ele morou na Itália. Fazer essa lista foi a missão mais difícil de todas. Então, assim, tá casado com uma pessoa muito legal assim é complicado. Então, esse é o grande defeito. Eu acho que é o defeito número 1 dele. Tá valendo, né? E depois ele cozinha bem pra caramba. Não foi culpa dele que eu ganhei peso, teve outros probleminhas aí pela frente. Mas que a gente passa muito bem aqui em casa, a gente passa, viu? Em todos os sentidos. Pronto, vou parar de falar, que senão daqui a pouco eu vou falar porcaria demais. Aí o povo vai ficar jogando nota por aí. Ana Hickman falou tal coisa do marido. Não, deixa assim, deixa quieto. Mas a bochecha até ficou vermelha agora. Você sabia que tem sido exemplo de força e coragem para muitas mulheres? Que Deus abençoe. Obrigada. Todos os dias eu recebo mensagens assim, todos os dias eu encontro com mulheres e nos lugares mais inusitados. O meu filho, a minha enteada e o Edu já se acostumaram com isso. Às vezes tem mulheres que se aproximam e falam assim, posso te dar um abraço? E ao pé do ouvido me falam as coisas. E o que mais me chama a atenção é a forma com que elas me contam e abrem o coração. Às vezes são mensagens e palavras que são ali em poucos segundos, como às vezes me puxam de canto para poder me contar o que aconteceu e como aquilo que eu fiz, de uma certa forma, impactou para que ela também tivesse coragem para sair de uma situação muito difícil. Então, é bom saber que aquilo que eu fiz, o exemplo que eu dei, foi algo positivo. Porque quando a gente passa por isso, a gente tem a certeza que é o contrário, que a gente está sozinha e que a gente vai ser massacrada por conta disso. Essa parte também aconteceu comigo, mas na maioria foi muito positivo. E esse carinho assim é muito bom mesmo. Mulher, como você consegue fazer tantas coisas? Mas, meu amor, nem eu sei como é que eu consigo fazer tantas coisas. Eu acho que é porque eu gosto do que eu faço, gente. Eu amo o que eu faço e ainda eu tenho a cara de pau de conseguir enfiar mais coisas no meio da minha agenda, do meu dia a dia, da minha loucura toda. Eu outro dia estava conversando com o Edu e eu sugeri a ele começar a fazer programa ao vivo na internet. Ele olhou assim, mas em que momento você quer que eu faça isso? Eu falei, eu não sei, mas a gente podia pensar a respeito disso. E aí, como eu disse, tem um projeto novo que eu estou trazendo aí pela frente, que está em vias para a televisão, que quando eu contei para o meu diretor, para o Bruno Gomes, que trabalha comigo hoje em dia, ele ficou muito feliz com a notícia, ele falou assim, mas como é que você vai dar conta de fazer isso tudo? Eu falei, eu não sei, mas eu quero fazer, então eu vou dar um jeito. E eu acho que é isso que mais vale. Quando a gente quer fazer alguma coisa e que sabe que vai valer a pena e que vai ser uma realização ou profissional ou pessoal, a gente tem que correr atrás, a gente tem que tentar. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas no mínimo tentar eu vou. Então a gente vai se organizando, lógico, sozinha eu não dou conta de tudo, preciso de ajuda dentro da minha casa, preciso de ajuda dentro do meu escritório, na minha produção, eu tenho um time, graças a Deus, que assim me ajuda a realizar todas as minhas loucuras, mas que são loucuras positivas, então por isso que dá certo, e é por isso que eu consigo fazer tanta coisa. Acho que tá respondido, né? Ana, é verdade que você vai morar em Indaiatuba? Não, eu não vou morar em Indaiatuba. Aliás, eu não sei nem se eu já fui para Indaiatuba. Será que eu já fui para Indaiatuba? Acho que eu já fui para Indaiatuba, não lembro quando, mas acho que eu já fui. Na verdade, eu acho que o pessoal deve estar fazendo uma pequena confusão, porque o Edu ele tem uma fazenda em Araras, que vai ser o lugar, a cidade onde vai acontecer o nosso casamento, onde fica a Casa de Ala. Então, quem sabe, num futuro distante,
a gente não vai morar na fazenda. De verdade, eu amo o interior, eu sou interior, nasci no interior, sou da roça, não nego isso e eu quero voltar. Aliás, uma das coisas mais difíceis para mim, eu tenho que confessar, foi voltar a morar em São Paulo. Mas eu coloquei na balança as coisas, o tanto de coisa positiva que foi essa mudança de residência, que eu falei, não, vale a pena por vários motivos, por ficar mais perto do meu filho, por estar morando com o Edu, pela nossa família, pela minha qualidade de vida, porque estava bem puxado, e eu acho que hoje é o que mais conta pra gente, mas no futuro, lá, quando a gente ficar mais velhinho, quero ir pra lá sim, mas não pra Indaiatuba. Chegaram algumas perguntas aqui sobre uma coisa que eu mencionei outro dia nas redes sociais, e acabou, enfim, viralizando por vários lugares. Às vezes a gente fala coisas pessoais e a gente nem imagina o quanto isso pode impactar na vida de outras pessoas. E tem a ver com o TDAH. Aí a pergunta vem aqui, como é que você descobriu que tinha TDAH? Pois acho que eu tenho também. Bom, a primeira coisa que eu vou te falar, é importante você conversar com um neurologista, com um psicólogo e psiquiatra. No meu caso foi uma equipe que acabou fazendo esse diagnóstico, mas começou por conta de um psiquiatra. Isso aconteceu no ano de 2016, depois de uma situação muito difícil que eu passei, uma tentativa de assassinato. Comecei a fazer acompanhamento, até por conta de várias coisas que, assim, estava difícil. Acho que não preciso entrar nesses detalhes muito mais profundos, mas ao longo das sessões eu fui contando e fazendo algumas coisas, enfim, durante a terapia, que eu recebi esse diagnóstico. Não é tão simples assim, até porque, pelo que eu entendi, o TDAH ele não é, às vezes, uma única coisa, ele pode vir acompanhado de outras situações. Eu tenho um TDAH moderado, mas eu tenho hiperatividade sim. Quando eu fico muito nervosa, isso foi uma das coisas que mais assim, me impactou quando começou a chamar a atenção. Então hoje eu sei o que eu preciso fazer para controlar isso. Eu fico um pouco gaga, quando eu falo muito rápido, sabe quando a pessoa vai atropelando as palavras e comendo as palavras? Isso acontecia muito comigo no começo de televisão. Eu ficava extremamente nervosa, e aí todo mundo fala assim, sua cabeça pensa mais rápido do que a sua boca. Nossa, quanto eu escutei isso. Mas na verdade aquilo ali era um reflexo do que o meu corpo estava sentindo e tinha a ver com o TDAH. Depois do diagnóstico, comecei a fazer o tratamento com um acompanhamento médico. Depois de determinada fase da vida, acabei mudando o profissional que me acompanhava. Hoje eu faço terapia e faço terapia junto com o meu filho também. Não só por conta do TDAH, mas por tantas outras coisas. Aliás, se tem uma coisa que eu descobri nessa vida, a gente fazer terapia é muito bom. Passar com terapeuta, com psicólogo, inclusive com psiquiatra, você consegue encontrar algumas coisas e respostas que muitas vezes são estranhas para você ou nebulosas, e principalmente eu acho que o que me ajudou muito foi com relação ao autoconhecimento. Hoje eu consigo lidar de uma forma muito mais leve e controlada com isso que eu tenho. Às vezes dá umas derrapadas, acho que vocês já devem ter percebido aqui no canal do YouTube, de repente eu começo a falar muito rápido, muito rápido, e como algumas palavras. Faz parte. Hoje eu lido muito bem com isso, mas tinha uma época que era muito complicado, ainda mais quando eu era mais jovem, eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como lidar com isso, ficava ainda mais nervosa. Ter profissionais perto de você que te ajudam a superar e entender isso é muito importante. E eu estou vendo aqui que tem uma mãe que mandou 3 perguntas sobre isso, falando assim, o TDAH do meu filho é combinado, tem hiperatividade, impulsividade, além de déficit de atenção. Na escola eu sentia um pouco desse déficit de atenção. Hoje eu consegui buscar um equilíbrio sobre isso, mas precisa de ajuda profissional, sim. Ana, quantas cores de esmalte tem? Xiii, que pergunta difícil. Nossa, eu acho que hoje, no nosso catálogo, se eu não me engano, são entre 90 e 100 cores que estão disponíveis, mas se eu for contabilizar quantas cores eu já criei ao longo dos mais de 16 anos, centenas de milhares de cores. Porque a gente tem o tempo todo novidade de cor, de textura, de efeito. E aí o que acontece? A gente escolhe, acaba pegando aquelas que são as mais queridas,
os nossos best-sellers e a gente traz para o catálogo. E aquilo que não tem tanta expressividade, que não performa tão bem, a gente tira, até porque não vale a pena você ficar com cores que as pessoas não gostam. E aí a gente vem trazendo sempre novidades, mas são muitas cores. Ana, mostre mais sobre mesa posta com a família. Arranjos de flores, você decora muito bem. Ai, que coisa fofa! Obrigada! Mas é o seguinte, eu sempre mostrei aqui no meu canal, mas tem um tempo que eu tirei isso aqui do meu canal e levei isso para onde? Pro Casa de Ala. Lá eu ensino realmente como eu faço arranjo de flor, como eu faço mesa posta, as regrinhas e coisas que eu aprendi. Agora comecei também a me arriscar, me aventurar um pouco no artesanato, que eu adoro, que eu amo. Comecei a mostrar por lá. Então assim, se você ainda não conhece o canal Casa de Ala de Ana e Edu, por favor, eu vou deixar aqui na nossa descrição do nosso canal aqui do vídeo, o link direto pro Casa de Ala. Então, termina de assistir aqui e depois você vai lá pro Casa de Ala. Tem receita, tem mesa posta, tem arranjo de flor, tem muita coisa boa lá. Por favor, acompanha que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Poderia me emprestar 50 mil reais? Colega, bem que eu queria poder ter essa benevolência. Bem que eu queria fazer isso, mas eu não tô podendo. Você vai falar assim, ai, Ana Hickman, larga de ser muquirana, larga de ser mão de vaca, larga de ser pão dura. Não, não é isso não. É por tanta coisa que me largaram para pagar, eu não estou podendo ajudar ninguém. Eu tenho que primeiro me ajudar para depois ajudar os outros. Aprendi isso na vida. Você quer ajudar alguém? Você ajuda. Mas primeiro ajuda quem está em casa. E a casa, por acaso, caiu e eu preciso restabelecer ela. Então, não tenho como te ajudar a te emprestar ou te dar de presente 50 mil reais. Você não mora mais em Itu? Bom, seguinte, eu hoje, com o meu filho, com o meu marido e com a minha enteada, nós moramos em São Paulo e a minha casa em Itu, que está à venda, é a nossa casa de final de semana. E que no futuro não será mais lá e será em outro lugar, mas por enquanto é a nossa casa de final de semana, a gente gosta muito de lá. Mas a gente está no processo de venda e a vida é assim, né? Um dia de um jeito, outro dia de outro, mas não moramos mais como residência fixa e sim como casa de final de semana, como era antigamente. Verdade que você tá grávida? Eu falei, mas de novo essa pergunta? Gente do céu, acho que vai ter todo ano responde, vai ter essa perguntinha. Eu vou começar a olhar agora com um jeito positivo, vamos lá. Vamos fazer pensamento positivo para isso acontecer, que eu vou ficar muito feliz. No vídeo passado que eu respondi algumas perguntas, eu falei dessa vontade que eu tenho e que o Edu também tem. Então, não, eu não tô grávida ainda. Adoraria que tivesse acontecido de verdade. Então, se você mandou essa pergunta porque você também tá torcendo, assim como outro dia a gente parou num posto de gasolina para tomar um café. A gente estava indo para algum lugar no interior. Veio uma moça, ela pegou na minha mão e pegou o segundo nome do Edu e falou assim: por que é que vocês não fazem um filho? Aí a gente olhou primeiro, o Edu assustado, eu falei assim: senhora, eu tô treinando, então a gente tá tentando, mas não tá rolando. Ela ficou tão sem graça. É que na hora foi tão forte, assim, tão natural que ela tomou essa atitude, assim, mas foi muito engraçado. Eu não sabia se a gente ria ou se a gente assustava, mas foi muito engraçada a atitude. E isso vem todos os dias, essa cobrança, esse pedido, esse desejo das pessoas, que também é um desejo nosso, mas não aconteceu ainda. Não aconteceu. Já escutei muito. O que tem de vídeo rolando na internet, no YouTube, quando eu tava com barriguinha porque eu tava acima do peso, sacanagem, gente. Pô, me ajuda aí. Se eu tivesse grávida era desculpa, mas não é desculpa, porque eu tava gordinha mesmo, tava mais cheinha, barrigudinha, mas já passou. Barriguinha tá indo embora. Essa barriguinha que a gente não quer, que faz mal pra saúde. A outra barriguinha eu quero, mas ainda não aconteceu. E os cães, moram todos com você? Depende da residência, mas sim, moram. Hoje aqui eu tenho o Joaquim, tá vendo a plenitude dessa criança? Deita aqui no chão, horas no chão, horas na poltrona, horas no sofá, horas na cama, do jeito que ele quer. A Fanny, ela tomou conta da cama do Choio. Essa caminha aqui é do Choio que fica aqui atrás. Aqui não dá pra mostrar os pelinhos. O Choio foi tomar banho e aí ela toma conta, que ela tem a mesma caminha que fica lá no quarto. Aqui no apartamento nós temos 5 cãezinhos. O Joaquim, a Fanny, o Rodolfo, o Zi e o Choio, que é da minha enteada. Mas aí no interior nós temos outros cães também. Eu tenho o Canil, onde eu tenho uma tropa lá. E aí na fazenda do Edu em Araras, nós temos o Faísca e a menina, que são os 2 últimos adotados. Que eu preciso fazer um vídeo pra mostrar essa turma toda, gente. Eu tô vendo que eu tô precisando fazer esse vídeo. Nós temos também o Maiseno, Tapioca, Mel. É uma galera. Ana, você tem ciúmes do Edu? Não.
Eu não tenho ciúmes, eu tenho cuidado, é diferente, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente ama, a gente cuida. Ponto. Acho que tá bom assim, né? Essa palavra ciúmes, eu acho que ela não tem a ver nem comigo e nem com o Edu. Até porque quando você tem ciúmes de alguma coisa, eu não vejo isso como uma palavra positiva. E quando a gente tem um relacionamento saudável, isso não existe. Então, assim, o que existe sim é um cuidado. Por exemplo, se vier uma mulher muito perto assim, ficar ciscando, vou dar um chega pra lá nela? Com certeza. Mas eu ter dúvida do que ele faz, do comportamento dele, isso eu não tenho. Eu sou muito tranquila com isso, até porque eu sei que ele tá comigo. E se fosse diferente, não estaríamos juntos e nem casados. Então, acho que simples assim. Quando a gente confia, quando a gente tá junto, é pra ser de verdade e não com medo. Ana, onde posso comprar os seus esmaltes em Porto, no Portugal? Ixi, por enquanto eu não tenho ainda... Oi, Joaquim, que foi? Já tá acabando, já tá acabando. Em Portugal eu ainda não vendo os nossos esmaltes, gente, mas eu queria tanto, seria o máximo, né? Ter os esmaltes em Portugal e vários outros países, mas eu chego lá. Por enquanto eu não tenho, então você vai ter que encomendar com alguém aqui do Brasil. Nós temos loja online, mas eu acho que ainda não entrega internacional. Mas quem sabe, eu vou falar com o pessoal e é uma boa ideia pra gente chegar por aí. Gente, essa foi a última pergunta. A última resposta também, né, Joca? Até porque, eu sei, tem gente querendo carinho, querendo atenção, já o Alezinho tá chegando do colégio, então vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem outras perguntas, coloca aqui nos comentários. Eu vou sempre abrir espaço para poder responder. De tempos em tempos, eu trago de volta aqui o Ana Responde. Um beijo grande. Ah, antes de eu encerrar, por favor, se você ainda não está inscrito, se inscreve. Eu quero muito chegar a um número que para mim é forte e emblemático, que é o número de 10 milhões. Falta bastante pra caramba, mas se cada um de vocês clicar aqui em cima no inscreva-se, me ajuda muito. Um beijo grande, compartilhe o vídeo e até a próxima.